Você está prestes a descobrir fatos que vão explodir sua mente. Prepare-se para curiosidades incríveis, histórias bizarras e verdades que ninguém te contou. Então já deixa o like, compartilha com aquele amigo curioso e assiste até o final, porque a última curiosidade vai te surpreender. Você já sentiu aquele arrepio do nada, como se algo estivesse te observando? Pois é, isso não é só sensação. Os arrepios são uma herança dos nossos ancestrais. Lá atrás, na pré-história, quando nossos antepassados sentiam medo, o corpo reagia automaticamente. Os pelos se eriçavam para parecerem maiores, como um gato se armando contra um predador. Era uma forma de defesa, um sinal de alerta. Hoje, a gente não tem mais tanto pelo, mas o sistema continua funcionando. Então, da próxima vez que sentir um arrepio, saiba, é o seu corpo ativando um instinto primitivo de sobrevivência. Você já se perguntou como as pirâmides do Egito foram construídas há mais de 4.000 anos, sem máquinas modernas? Os blocos de pedra usados pesavam até 2 toneladas cada. E a grande pirâmide de Gizé tem mais de 2 milhões deles. Mas como eles fizeram isso? A teoria mais aceita é que os egípcios usaram rampas gigantes de areia e barro, empurrando os blocos com trenós e muita força humana, milhares de trabalhadores por décadas e nada de escravidão. Hoje sabemos que muitos eram trabalhadores pagos e até recebiam comida e moradia. Ah, e aquele mito de alienígenas. É só isso mesmo, mito. Os egípcios eram engenheiros geniais para a época. Incrível, né? As pirâmides continuam um mistério, mas a engenhosidade humana é ainda mais impressionante. Você sabia que o Conde Drácula foi inspirado em uma pessoa real? Seu nome era Vlad III, mais conhecido como Vlad, o Empalador. Ele viveu no século XV e foi príncipe da Valáquia, região onde hoje é a Romênia. Mas por que o apelido? Simples, Vlad tinha um método macabro de punir seus inimigos, empalando-os. Ele fincava uma estaca pelo corpo da vítima, deixando-a agonizar por horas, ou até dias. Reza a lenda que Vlad gostava de jantar ao lado dos empalados e até molhava o pão no sangue deles. O autor, Bram Stoker, se inspirou nessa figura histórica para criar o lendário Conde Drácula, mas trocou as espadas pelo sobrenatural. Sangue, morcegos e imortalidade. Macabro, não? Mas essa é só a ponta da estaca. Digo, do iceberg. Você sabia que no espaço o som não existe? Isso mesmo. Lá fora, no vácuo do espaço, não tem ar nem moléculas suficientes para transmitir o som. Mesmo que uma explosão gigante aconteça, você não ouviria nada. Seria silêncio total. Na Terra, o som viaja pelo ar. Mas no espaço, sem esse meio, não importa o barulho que algo faça. Nada chega aos seus ouvidos. É como ver um raio, mas nunca ouvir um estrondo. É por isso que os filmes espaciais exageram quando mostram batalhas barulhentas. Na vida real, seria tudo mudo. Você já pensou o que aconteceria se ficasse 10 dias sem dormir? Nas primeiras 24 horas, você já sente cansaço, irritação e dificuldade de concentração. Com 2 dias, seu cérebro começa a falhar. Alucinações leves podem aparecer. A partir do 4º dia, você perde a noção do tempo, tem lapsos de memória e confunde o que é real. No 7º dia, seu corpo entra em colapso. O sistema imunológico cai e você pode ter surtos psicóticos. Ao chegar no 10º dia, você não pensa direito, mal se move e corre risco de morte. Dormir não é luxo, é uma necessidade vital. Sem sono, o corpo e a mente simplesmente quebram. Então, valorize suas horas de sono, porque sem elas, o pesadelo é real.
O grande mal da sociedade pode estar no seu café da manhã. Sim, estamos falando do açúcar. Ele está em quase tudo: sucos, molhos, pães, bolachas, até em alimentos fitness. E o problema? Ele vicia o cérebro como uma droga. Quanto mais você consome, mais o corpo pede. O açúcar está ligado à obesidade, diabetes, inflamação crônica, envelhecimento precoce e até doenças mentais. E o pior, é socialmente aceito e até incentivado. A indústria sabe disso e lucra com seu vício disfarçado. A boa notícia? Você pode reduzir o consumo de açúcar, seu corpo e sua mente vão agradecer. E se a Terra parasse de girar por apenas 5 segundos? Parece pouco tempo, mas seria catastrófico. Tudo que não está preso ao solo, prédios, carros, oceanos, até você, seria lançado a milhares de quilômetros por hora. Imagine um freio de emergência, mas para um planeta inteiro, girando a 1.600 quilômetros por hora no Equador. Ondas gigantescas inundariam continentes. Ventanias apocalípticas varreriam cidades. E a crosta terrestre poderia se romper em vários pontos. E o pior, quando a Terra voltasse a girar, seria outro desastre: terremotos, desequilíbrio no clima e anos de caos. Por sorte, isso é impossível. Mas pensar nisso mostra o quanto dependemos do equilíbrio perfeito do nosso planeta. Imagine abrir um sarcófago de milênios e encontrar uma múmia com a boca escancarada, como se estivesse gritando. Essa é a múmia que grita, descoberta no Egito e envolta em mistério. Diferente das múmias tradicionais, ela foi encontrada em posição de agonia. E isso chocou os arqueólogos. Alguns dizem que ela foi enterrada viva como punição. Outros acreditam que foi envenenada ou até amaldiçoada. E o mais assustador, sua expressão de dor permanece intacta como se gritasse. Até hoje, coincidência macabra ou um aviso do além. Curtiu essa história? Então, se inscreve no canal, porque vem muito mais curiosidade arrepiante por aí. Você já teve certeza absoluta de algo e depois descobriu que estava totalmente errado? Bem-vindo ao efeito Mandela. Um fenômeno psicológico onde um grupo de pessoas compartilha uma falsa memória coletiva. Milhares de pessoas juram que Nelson Mandela morreu nos anos 80, mesmo ele tendo falecido só em 2013. Outros têm certeza de que o personagem da Monopoly usa monóculo, mas ele nunca usou. E aquele espelho meu da Branca de Neve? Na verdade, sempre foi mágico espelho meu. Mas por que isso acontece? Nosso cérebro reconstrói memórias o tempo todo, e às vezes ele preenche as lacunas com mentiras convincentes. A mente é poderosa, mas nem sempre confiável. E você? Já viveu o efeito Mandela? Você sabia que no espaço os astronautas não conseguem arrotar normalmente? Parece estranho, mas a culpa é da ausência de gravidade. Aqui na Terra, quando arrotamos, os gases sobem e saem do estômago facilmente porque a gravidade separa o líquido, o sólido e o gás. Mas no espaço, tudo fica misturado dentro do corpo. Não existe para cima ou para baixo. Então, se um astronauta tenta arrotar, corre o risco de soltar não só gases, mas também líquido e comida junto. É o que os próprios astronautas chamam de arroto molhado. Nada agradável em um ambiente fechado como a estação espacial. Por isso, arrotar no espaço pode ser mais complicado e até perigoso do que parece. Será que a inteligência artificial vai dominar o mundo? A verdade é que ela já está dominando aos poucos. Ela decide o que você vê nas redes sociais, ajuda médicos a diagnosticar doenças e até escreve textos como este. Mas calma, ainda não estamos em um cenário de filmes como Exterminador do Futuro. Por enquanto, somos nós que controlamos a IA. Mas e se um dia ela aprender a pensar sozinha, sem precisar de humanos? Essa é a grande pergunta. O futuro já começou, e ele é inteligente. Muito inteligente.